Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de história agora do 8º ano. Hoje nós iremos falar aí sobre o período regencial, né? Terminamos na semana passada aí o primeiro reinado, toda aquela polêmica, todo aquele processo, né? Faz Constituição, acaba com a Constituição, cria uma nova Constituição, tem revoltas e tudo mais, e aí a gente termina aí com a abdicação, ou seja, onde Dom Pedro I ele vai abrir mão do trono em favor do seu filho Dom Pedro de Alcântara. Prosseguindo, vamos entender um pouquinho melhor aí. Nós temos aí uma imagem, né, um quadro representando a abdicação, né, onde Dom Pedro I ele entrega aí a sua carta de abdicação aí, abrindo mão de do trono, né, do trono brasileiro aí. Ele também vai deixar uma carta de despedida também, aí ele vai deixar uma carta de despedida nesse momento. Então, o que vai acontecer? Esse processo onde ele vai abrir a mão do trono, ele é conturbado. O governo de Dom Pedro I ele é bastante conturbado. Ele abre mão, ele declara a proclamação, né, a independência do Brasil, melhor dizendo, ele declara a independência do Brasil, então é pressionado para criar uma Constituição e permite a criação dessa Constituição, mas é uma Constituição muito liberal, né? Ela praticamente limitava os poderes do imperador, deixava ele com poucos poderes, ele não aceitou isso aí, então ele vai acabar com essa Constituição, cria uma nova Constituição, autoritária, de acordo com o que ele queria, de acordo com o que ele entendia. Ele vai enfrentar aquelas revoltas provinciais, né? A Confederação do Equador, que é a tentativa de separação, aí, criação de uma república aí, encabeçada por Pernambuco, depois vem Paraíba, Ceará e assim por diante, vão tentar ali em Rio Grande do Norte, assim vão tentar uma libertação do Brasil. Ele é abafada esse processo, né, da Confederação do Equador. Depois tem ali a Guerra da Cisplatina, que já tem sucesso, a Cisplatina consegue a sua independência e tudo mais. Tem aquele processo ali de perseguição de Líbero Badaró, que vai criticando o seu governo. Tem a Noite das Garrafadas, né? Ou seja, tem uma série de tumultos que vai levar o quê? Então Pedro I abrir mão do trono. Ele falou, então não tem condição de governar assim. Tem aquela questão da sucessão do trono também, né? Dona Maria da Glória, né? A filha dele, que também era de menor, que teve aquele acordo, né, matrimonial ali entre Dom Miguel e ela, para tentar manter o trono nas mãos dela, mas depois Dom Miguel queria tomar conta do trono, ele tem que ir lá recuperar o trono da filha dele e assim por diante. Então é uma série de problemas, né? E a solução de abrir mão do trono, ele era português. Para tentar acalmar esse problema todo, eu vou abrir mão do trono e vou deixar nas mãos do meu filho, Dom Pedro de Alcântara. O problema é que Dom Pedro de Alcântara tinha 5 anos de idade, era uma criança, ele não poderia governar. E a Constituição, a primeira Constituição do Brasil, de 1824, ela dizia-se que era uma monarquia hereditária, passaria de pai para filho. Mas como? Se o filho não tinha condições para poder governar ali o Brasil, então ele teria que ficar na mão de um parente, um tutor, mas não tinha esse parente também, então fica na mão de uma regência, né? De um grupo de ministros, de senadores, de representantes, de políticos que vão administrar o reino até que Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, venha adquirir a sua maioridade e poder governar o Brasil. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A abdicação do imperador Dom Pedro I do Brasil ocorreu em 7 de abril de 1871, em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. O ato marcou o fim do Primeiro Império e o início do período regencial no Brasil. Prosseguindo, período regencial, pessoal, é esse período onde o Brasil não vai ser governado por imperador, por um monarca, e sim por regentes, que serão representantes que irão administrar o Brasil nesse período aí que Dom Pedro II vai alcançar a sua maioridade. E aí a gente tem um quadro, né? A gente tem uma representação aí, uma pintura, uma ilustração representando aí Dom Pedro de Alcântara, jovem, bem garoto ainda, 5 anos de idade. Então foi assim que se desenrolou esse período, né? Período regencial é como ficou conhecido o decênio, esse período de próximo a 10 anos, de 1831 a 1840 na história do Brasil, compreendido entre a abdicação, onde Dom Pedro vai abrir mão do trono, né? A abdicação de Dom Pedro I, e a declaração da maioridade, quando seu filho Dom Pedro II teve a maioridade proclamada. Então, até ele atingir a sua maioridade, que era com seus 18 anos de idade, né? Um pouquinho mais, se não estou enganado, mas era nessa faixa, 18 anos de idade acima, ele teria
que o Brasil seria governado por esses regentes. Isso era a ideia, porém essa ideia vai ser mudada ao longo da história, ao longo do caminho. Pegamos essa ideia aí e vamos prosseguir, pessoal. Olha só, e aí quem vai decidir? Naquele período, o Congresso, né, o Senado, senadores, deputados, eles estavam em recesso. Então, provisoriamente, isso foi na madrugada, lá de 7 de abril, 70, na madrugada do dia que Dom Pedro I vai abrir mão do trono, eles vão criar aí um governo provisório, uma regência, né? O Brasil ele vai ser governado por as regências. A regência trina de 3. Provisória, porque iria se organizar uma regência. Trina permanente, vai ser outra parte. Regência trina provisória. Regência trina permanente. Regência una de Diogo Feijó, né? Do padre Diogo Antônio Feijó. E a regência una de Araújo de Lima, o pernambucano Araújo de Lima. Então vai ser esses períodos regenciais aí que nós teremos aí nesse tempo, né? Então, provisoriamente, se cria-se essa regência trina para organizar, né, a saída do imperador, para conduzir ali os trabalhos, para depois se eleger uma regência trina permanente, que iria administrar. Eles eram como chefes do executivo, eles iriam administrar aí o país nesse período, quando não tinha nenhum imperador. Beleza, pessoal? Então, olha só, a regência provisória, ela vai ser de abril a julho de 1831. Esse período, esses meses aí, vai ser essa regência provisória, né? Ela será composta por senadores e militares, né? Francisco de Lima e Silva, esse primeiro aqui, né? Nicolau Pereira de Campos Vergueio e José Joaquim Carneiro dos Campos, né? Compunha-se assim de um militar. Na realidade, eles eram militares, né? Praticamente eles todos militares, mas um militar de prestígio evidente, um liberal e um conservador, respectivamente. Então, nesse período, pessoal, nós tínhamos 2 partidos aí, vários partidos, nós tínhamos alguns partidos aí que brigavam entre eles, a gente vai ver daqui um pouquinho. Mas tinham alguns deles que tinham ideias liberais e conservadoras. Uns eram liberais radicais, outros eram liberais moderados. Os liberais moderados, eles queriam o quê? Eles queriam que o Brasil governasse, né? Poderia ser com o imperador, claro, de fato, mas que esse imperador tivesse ali uma constituição, né? Desse alguma liberdade para eles. Os liberais radicais, eles queriam o imperador ou até uma república, olha só, um imperador ou até uma república. E o limite total aí do imperador. Eles queriam mais liberdade para as províncias, né? Que hoje a gente conhece como estados, né? Queriam liberdade, maior liberdade para as províncias, para poder governar, criar leis, impostos e tudo mais. Então era assim que se dividia esse partido liberal, esse grupo liberal, né? Entre os moderadores e os radicais, né? Os moderados e os radicais. E tinha também os conservadores. Esses aí queriam aí que Dom Pedro I fosse o rei, continuasse ali como rei e tal, ou tivesse um rei, uma monarquia forte, centralizadora ali nas mãos ali de uma pessoa forte, que no caso seria o imperador. Então era praticamente assim que se desenvolvia os pensamentos políticos naquele período, correto? Então olha só, então por isso, o que vai acontecer? Um militar de prestígio, que é esse cidadão aqui, ele vai equilibrar essa briga, né? Vai tentar amenizar a situação entre liberal, né? Que tinha que ter o seu representante, porque senão dava resenha, e um conservador. Tinha que ter essas duas partes aí representando o país. E esse cara aqui no meio, equilibrando essas duas tendências, esses dois pensamentos aí políticos no país. Depois vem o período da regência trina permanente, e ele vai continuar no cargo também. Ele fez um bom papel e vai continuar no cargo também. E aí teremos representantes do norte do país, do norte do Brasil, que era muito grande. Claro, não tinha essa configuração que nós temos hoje. Por exemplo, não tinha aí, já tinha perdido a Cisplatina, o Uruguai, não tinha o estado do Acre, correto? Mas era uma grande extensão territorial. E tinha que ter representantes do sul e do norte. E ele continua aí equilibrando essa balança, beleza? Então a regência trina permanente de 1831 até 1834 teve como Costa Carvalho moderado, certo? Liberal moderado, representando o sul do Brasil, a parte sul do Brasil. Braulio Muniz, exaltado, né? Aquele que queria
todo o poder concentrado, maior liberdade, né? Aliás, menos poder concentrado, maior liberdade ali para as províncias, aquela coisa toda, né? Representando o norte. E ao centro era mantido o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Então, foi isso aí. Já foram outras figuras, mas o brigadeiro Francisco de Lima Silva continuou mantido aí no cargo. Beleza, pessoal? Prosseguindo para a gente entender. Lembrando que foram essas primeiras aí, né? Esses primeiros grupos aí. A regência trina provisória, depois foi eleita a regência trina permanente. Aí nós temos o período da regência una. Agora não será mais 3 representantes, será apenas um representante. E vai cair justamente no Código Liberal, né, daquele que queria um governo mais centralizado, né, tal, aquela coisa, aliás, menos centralizado, porque dá uma confundida de vez em quando, mas menos centralizado, um pouquinho de liberdade para as províncias podendo criar leis, aquela coisa toda, ou seja, uma coisa mais livre, né, por isso que o nome diz liberal, né. Os conservadores, né, os exaltados daquela coisa, queriam uma coisa mais concentrada, mas ele queria uma coisa mais liberal. Então, olha só. Período regencial, regência una do padre Diogo Antônio Feijó, beleza? De 1835 a 1837. E aí ele tem algumas formações, aí, principalmente nas questões de pensamento político, né, das ideias políticas aí. Então, olha só, tiveram esses grupos aí, esses grupos políticos, liberais moderados, chamados de chimangos, né? Defendiam o centralismo político e a monarquia. Eles queriam uma monarquia, mas uma monarquia já centralizada. Liberais exaltados, né? Eles queriam uma maior liberdade, certo? Vamos gravando aí, eles queriam uma maior liberdade aí para poder realizar ali nas suas províncias, né? O que eram as províncias? Pernambuco era uma província, o Sul era uma província, Minas Gerais era uma província, ou seja, tinha várias províncias aí que não chamavam de estado, mas sim províncias. Na época, um total de 20 ou era 21 províncias nessa faixa, né? Aí tem os liberados exaltados, farroupilhas, defendiam uma revisão política, federalismo. Então eles queriam, né, uma maior liberdade aí para essas províncias e o fim da monarquia. Então eram chamados liberais exaltados. Os restauradores, caramurus, contrários à reforma política e eram a favor do regresso de Dom Pedro I, também chamado de regressistas. Eles queriam a volta de Dom Pedro I para poder organizar o país, para manter uma organização ali do país. Essa era a ideia desses partidos aí, né? Fiz uma trocazinha ali, mas a gente está consertando agora. Beleza? Então deu para pegar a ideia aí. Com a morte de Dom Pedro I, os restauradores eles vão praticamente se acabarem, eles vão se misturarem aos outros partidos ali. Porque em 1834, Dom Pedro I vai falecer, aí tem uma série de especulações a respeito da morte dele. Uns dirão que ele vai morrer vítima de um problema pulmonar, provavelmente uma tuberculose adquirida por uma queda de cavalo, que perfurou o pulmão dele, e depois no conflito que ele teve com o irmão dele lá em Portugal, ele vai adquirir essa pneumonia e vai morrer. Outros dizem que ele foi por doenças sexualmente transmissíveis, que ele vai morrer por isso aí, né? E assim por diante. Então, tem uma série de fatores, uma série de especulações a respeito da morte dele. O que interessa é o seguinte, ele vai falecer em 1834, falece, esses grupos aí vão se misturar, vão perder força, vão se misturar, e aí vai acabar essa ideia de restauração. A princípio, né? Porque depois terá ali os grupos que querão ter também o retorno de Dom Pedro II aí para antecipar a maioridade de Dom Pedro II aí para administrar o país, administrar o Brasil. Pessoal, nesse período aqui, no período de Diogo Feijó, ele enfrentou várias revoltas. E é uma parte que a gente vai estudar depois, as revoltas aí de Diogo Feijó, correto? No período dele, né? A revolta da Farroupilha, chamada de Revolução Farroupilha também, no sul do país, a Balaiada, a Cabanagem, a Revolta dos Malês e a Sabinada. São várias revoltas que vão ocorrer aí no Brasil, muitas delas com caráter separatista, com intenção de se separar do Brasil, como foi o caso da revolta, da Revolução Farroupilha, no sul do Brasil. Foi de 1835 até 1845, ultrapassando aí, chegando até o governo de Dom Pedro II. Então,
vai ser aí várias e várias revoltas aí nesse período, no período regencial. É como se fosse assim, olha, a gente não tem imperador, tem regentes, então a gente quer independência, a gente quer briga, aquela coisa toda, a gente não entende, a gente vai respeitar esse povo, aquela coisa toda. Então, Diogo Feijó, ele enfrentou várias revoltas, não conseguiu sufocar essas revoltas, né? O que vai acontecer? Muitas revoltas dela, ele não vai conseguir ter sucesso e acabar com essas revoltas, doente e sem conseguir findar com esse problema. O que vai acontecer? Ele vai abrir mão do trono, ele vai deixar o trono. O trono dele tinha aí uns 4 anos de mandato, ele vai adquirir de 835, né? Ele teria aí uns anos de mandato até 1839, porém ele vai abrir mão aí, nesse período aí, vai assumir outro, né? Outro regente. Prosseguindo, pessoal, deu para a gente pegar a ideia aqui, prosseguindo, esse aqui é o regente, né? Outro regente, o pernambucano, Araújo de Lima. Então ele vai começar a administrar aqui esse período. Ele era mais conservador, tá entendendo? Ele era menos liberal, aquela coisa toda, né? Nem era liberal moderado, né? Liberal exaltado, ele era mais conservador. Ele queria uma centralização do poder nas suas mãos, ele queria uma concentração do poder nas suas mãos aí, beleza? Então olha só, ministério composto só de políticos conservadores, para você ver a ideia dele. Então todo o ministério dele, todo o grupo que apoiava ele, todo o grupo que auxiliava ele, eram políticos conservadores, que tinham aquela ideia mais conservadorismo, né? Combateu as revoltas provinciais com violência. Então ele vai conseguir reprimir muitas revoltas provinciais, né? E a base de sangue, de muita luta ali, ele vai conseguir. A que vai estender mais, além do governo dele, vai ser aquela que eu falei para vocês, né? A Revolução Farroupilha, que vai de 1835 até 1845, certo? Então, as rebeliões separatistas ameaçavam a unidade territorial do Brasil. Era um problema também que era enfrentado nesse período. Porque, como eu disse para vocês, muitas dessas revoltas, elas tinham um desejo, um anseio de se separar do Brasil e proclamar uma república, né? A própria Revolução Farroupilha, ela vai declarar aí repúblicas, né? A República Piratini, se eu não estou enganado, e outra a República Rio-Grandense, né? Que era justamente lá do Rio Grande do Sul. Por essa daí a gente vai estudar elas direitinho, entender direitinho esse processo, beleza? Bom, e outra coisa também que ele vai executar é a Lei Interpretativa do Ato Adicional de 12 de maio de 1840, né? Ele vai fazer uma interpretação aí do ato adicional, o ato adicional de 1834, né? Que reduzia o poder das províncias e colocava os órgãos da polícia e da justiça sob o comando do poder central. Olha só, com o Diogo Feijó, com o ato adicional de 1834, as províncias elas terão uma certa liberdade, né? Ele era um liberal, então elas vão ter uma liberdade para adquirir impostos, né? Ter as assembleias e tal, ou seja, vão ter uma certa liberdade. A gente vai entender daqui um pouquinho essa liberdade que ela teve. E aí o que vai acontecer? Com a entrada do conservador, né, Araújo de Lima, ele vai acabar com essas liberdades provinciais. Como foi dele? Ele vai fazer uma revisão, né, uma releitura, uma interpretação do ato, né, em 1844, e ele vai acabar aí, ó, reduzir os poderes provinciais. Todo o poder, esses poderes aí, polícia, justiça e tudo mais, vai ficar mais centralizado na sua figura, nas suas mãos, beleza? E aí temos também os conservadores ou regressistas, correto? Esses conservadores e regressistas, eles tinham o desejo de manter, né, aquela ideia do imperador Dom Pedro I, então imperador Dom Pedro II. E também os liberais progressistas, também tem esses dois grupos. O desfecho do período regencial vai se dar no governo dele, mas isso é um assunto que a gente vai entender logo no finalzinho, que a gente vai deixar lá para o final. Prosseguindo, e aí uma importantes instituições desse período, a Guarda Nacional, o Exército Brasileiro, né, ele não era muito equipado, aparelhado, ou seja, ele não tinha uma estrutura para poder manter a segurança. O Exército Brasileiro ficou mais com a patrulhamento, né, das questões mais internacionais e, de uma forma geral, um todo, mas ele não tinha condições de manter a ordem de uma forma geral. Então criou-se a Guarda Nacional, instituída pelo governo, né? O governo vai criar essa Guarda Nacional, é uma ideia de permitir que o cidadão brasileiro ele possa se armar para poder defender a sua região, a sua localidade. A Guarda Nacional foi uma instituição, um braço armado, um grupo paramilitar, ou seja, a parte dos militares, que ele tinha o objetivo de manter a ordem local, correto?
E essa ordem local era de caráter, digamos assim, o membro da Guarda Nacional, ele tinha que se auto-armar. Então, eram pessoas que tinham que ter renda, que tinham que ter algum poder de compra, algum dinheiro, alguma coisa, para poder comprar o seu equipamento, seu fardamento, a sua arma e tudo mais, e manter a ordem local. Então, foi uma instituição instituída aí pelo governo nesse período, certo? Ele dava apoio de treinamento, alguma coisa assim, mas o aparelhamento, o equipamento, o armamento desse pessoal tinha que ser adquirido com recursos próprios e autorização. Nesse momento, vai ser criada a figura do coronel. O coronel era a patente ali, era o líder ali que comprava essa patente, que pertencia à Guarda Nacional. A gente vê aqui imagens representando, né, dos membros da Guarda Nacional, que era aquele poder paramilitar, ou seja, a parte dos militares, não era o exército, era apenas os militares, eram paramilitares armados, grupos armados ali que representavam o domínio local. Beleza, pessoal? Tipo como poder de polícia, era como poder de polícia local. Vamos entender dessa forma. Beleza? Então, a Guarda Nacional foi uma força militar organizada no Brasil em agosto de 1831, 18 de agosto de 1831. Fez aí alguns anos, né? A criação dela, se a gente for dar uma olhada. Durante o período regencial e desmobilizada em setembro de 1922, né? Aí já teve esse fim aí, já no período republicano, no período da República, da República Brasileira. Sua criação se deu por meio da lei de 18 de agosto de 1831, que cria as guardas nacionais e extingue os corpos de milícias, guardas municipais e ordenanças. Então, eram representantes aí que ajudavam os governos, né? Eram até mais aliados aí aos governos regenciais que o próprio exército. Então, importante instituição naquele período. Prosseguindo, em 1832 também nós tivemos o Código Penal também. O Código Penal também foi nesse período, aí não tem anotado aí, mas você anote aí, em 1832 nós tivemos a instituição do Código Penal, que deu direito ao habeas corpus. O que é o habeas corpus? É o direito que você tem de ficar em liberdade respondendo o processo. Você foi acusado de determinado crime, você vai ser preso só depois que for julgado e condenado. Enquanto você está naquele processo de julgamento, tal, aquela coisa toda, e cumprindo alguns requisitos para estar em liberdade, como residência fixa, tal, aquela coisa toda, emprego e tal, então você vai responder aquele processo em liberdade, correto? Depois, se você for julgado, aí você vai ser condenado e preso. Então, o habeas corpus era isso, que dava o direito de você responder em liberdade por determinado crime. Vamos lá, ato adicional de 1834, isso aqui é bastante importante. É um novo ato, né, que ele complementava ali a Constituição. E ele alterava alguns pontos da Constituição também. Então a gente vai ver isso aqui, ó. Uma emenda constitucional entre liberais, foi um acordo, né? Se montou um acordo entre os liberais e os conservadores. Então se montou essa ideia, né? Manteve o Senado vitalício e o voto censitário. Lembrando que o senador, ele era vitalício. Ele, depois que adquiriu o posto de senador, e quem dava era o imperador, né? Quem deu foi o imperador Dom Pedro I, depois o imperador Dom Pedro II vai dar também. Então era um posto vitalício. Ele era senador e vivia ali como senador até o final de sua vida, né? O voto censitário, aquele voto só votava quem tivesse uma renda, né? A renda baseada na mandioca. Outra coisa, as províncias teriam maior autonomia. É isso aí que naquela releitura lá de 1840, de Araújo de Lima, ele vai acabar. Né? As províncias teriam maior autonomia, ele vai acabar com essa autonomia das províncias. Lembra que a gente viu naquela aula? Volta um pouquinho que você vai entender. Foram criadas assembleias legislativas provinciais e os deputados eram eleitos por 2 anos. Então, aquela coisa toda, criou-se uma assembleia legislativa provinciais. Agora, as províncias já tinham direito, né, de representantes criarem leis, votarem leis e tal, aquela coisa, para as províncias. Esse período aqui é constituído como um período, uma fase, uma curta fase republicana no Brasil. Se assemelha mais com uma república, propriamente dito como uma monarquia, certo? Os governos provinciais podiam criar impostos, olha só, contratar e demitir funcionários. Tudo isso aqui vai ser acabado com Araújo de Lima. Olha só como é que é a ideia. A regência trina passou a ser regência una. E aí vem Diogo Feijó, né, Araújo de Lima. A regência o regente seria eleito por voto secreto para o mandato de 4 anos. Foi extinto o Conselho de
Estado, né? Que era um grupo ali que aconselhava o imperador. Mas se não tem imperador, para que vai ter esse Conselho de Estado, né? Que eram pessoas de uma certa idade e tal, que ia aconselhar o imperador e tal. Mas não tinha mais um imperador, então não tinha necessidade de aconselhar o poder executivo, vamos dizer assim. O poder moderador, a atribuição exclusiva do imperador foi suspenso. Não tinha necessidade de ter o poder moderador, que era de responsabilidade aí do imperador. Então, se não tinha imperador, também não tem que ter o poder, o imperador não tem que ter o poder moderador. Pegou a ideia? Beleza. E a criação do município neutro do Rio de Janeiro, a capital da província do Rio de Janeiro seria a cidade de Niterói. Então, deu para pegar a ideia aí, foi nesse período que cria, né, esse município neutro, um distrito federal, que não pertence a um estado, né, é um distrito federal, vamos dizer assim. E a capital da província, que era a cidade de Niterói. Beleza, pessoal? Então, esses foram alguns pontos aí do ato adicional de 1834. É como se fosse um pequeno período republicano da história do Brasil Imperial. Pessoal, ficamos por aí, eu espero não ter alongado, espero não ter feito muita confusão aí, e aí vamos para lá, né? Vamos corrigir esses exercícios da semana passada. Qual o motivo que levou Dom Pedro I a dissolver a Assembleia Nacional Constituinte e cancelar a nova Constituição da Mandioca? Resposta: porque a Constituição da Mandioca tinha a característica de limitar o poder de Dom Pedro I e submetê-lo à autoridade do poder legislativo, né? Os deputados, senadores que criavam leis. Então ele não queria isso aí, então acabou com a parada. Segundo, cite 3 pontos da nova Constituição outorgada por Dom Pedro I, aquela imposta. Foi instituído uma monarquia hereditária, 4 poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário e moderador, e o voto indireto e censitário. Então são alguns pontos aí da nova Constituição imposta por Dom Pedro. Terceiro, cite que motivos levaram à abdicação de Dom Pedro I. O autoritarismo de Dom Pedro I foi um fator que vai contribuir, porque ele vai ficar desgastado. Os gastos econômicos com a Confederação do Equador, certo? A Guerra da Cisplatina também foram outro gasto. A oposição dos partidos contrários ao imperador. O assassinato do jornalista Líbero Badaró, que era opositor ferrenho a ele, criticava muito ele. A Noite das Garrafadas e a sucessão do trono português, que ele foi lá defender o trono de Maria da Glória. Beleza? Quarta questão, o que foi a Confederação do Equador? Foi um levante armado liderado pela província de Pernambuco e que teve a adesão das províncias da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Esse levante tinha um caráter separatista republicano. Pegou a ideia, né? Quinta questão, o que foi a Guerra da Cisplatina? Foi uma revolta na província Cisplatina, declarando a separação do Brasil e sua anexação com as Províncias Unidas do Rio da Prata, o que era a Argentina. Exercício dessa aula. Como foram divididos os períodos regenciais? O que foi, segundo, o que foi e o que determinava o ato adicional de 1834? Terceira questão, o que foi a Guarda Nacional? Quarta questão, o que podemos entender do período regencial? Por período regencial, a explicação, o que foi o período regencial? Quinto, como foram as regências Una de Diogo Feijó e Araújo de Lima. E o impossível é desculpa para o desistente e o desafio é desculpa para o vencedor. São os nossos referenciais bibliográficos aí e da internet também. Tá difícil as perguntas, Hugo? Está não, né? Tá tranquilo, sossegado, né? Pessoal, valeu, até a próxima semana. Forte abraço.